Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um convidado especial, né? A gente demorou bastante pra gravar esse vídeo, né? Tentando organizar a agenda de uma certa pessoa que tá bem corrido, ocupado no momento. Tá complicado. E agora ele decidiu voltar com o canal dele no YouTube, né? Pra quem ainda não conhece, eu vou deixar aí na descrição, mas como é que é pra galera te achar? Soluções Delta. Então, aí quem não conhece, vai lá dar uma conferida. Pra quem gosta de tecnologia, né? E a gente veio aqui hoje trazer um assunto pra vocês que todo mundo que é amigo nosso, e eu recebi muita pergunta disso lá no meu Instagram, então quem não me segue, quem não me segue vai lá e já me segue lá no Instagram, que lá a gente tá sempre mais, né, postando mais lá, em tempo real. E desde que a gente fez os lofts e fez Airbnb lá na praia, a gente recebe muito essas perguntas de quanto que a gente gastou para mobiliar o loft e se vale a pena. Então eu fiz uma listinha aqui de todos os itens que a gente comprou, né? E quanto que saiu cada item. Aí eu vou falar para vocês e no final a gente passa um valor total. Vou começar aqui com um jogo de cozinha que era do nossa antiga inquilina. Quem assistiu aí o vídeo do tour, né, do nosso loft, viu que a gente acabou ficando com o jogo de cozinha da nossa antiga inquilina lá, porque no dia que a gente viu tava bom, né, em bom estado, tudo mais, vou até recapitular isso, né, e depois quando a gente voltou lá não tava mais tão bom assim, né? Isso daí na verdade pra gente é uma negociação que começou valendo a pena, mas depois a gente teve uma surpresa, mas não tem a questão do que a gente pagou e do que a gente comprou, porque realmente ela quando vendeu não tem culpa nenhuma, né? Não. É que Exatamente. Aí, não sei se eu já falo Pode falar. sobre, mas é que assim, quando a inquilina tava saindo, a inquilina fixa que a gente tinha lá, ela tava saindo, aí ela falou até se a gente não queria ficar com alguma coisa, porque eu já tinha avisado ela que nós não iríamos renovar o contrato para fazer por diária. Então, por mês. Não ia renovar com ela por mês, sim, né, sim. para fazer por diária. Isso. Então, aí ela já até perguntou, não quer ficar com alguma coisa do que eu tenho guarda-roupa, tem isso, tem aquilo. E a gente optou por ficar pelo só preço também cozinha. Com a parte da cozinha. Só que aí a gente pagou alguém para pintar toda a parte interna lá do apartamento ali, do loft, e aí essa pessoa deu uma de encanador, decidiu por conta própria instalar uma torneira no armário, e aí tudo bem, até aí tudo bem. Sei lá, a pessoa fez o serviço 15 dias depois que a gente conseguiu ir lá no local e eu estranhei que o armário estava torto. Sim. Aí a gente foi ver, a pessoa instalou a torneira de qualquer jeito e estava vazando água e acabou com o armário. Então aí por isso que não valeu a pena, só por causa de um encanador terceiro, intrometido, né? Então aí o valor ali da cozinha ficou de R$800, a gente pegou a cozinha e o botijão que ela tinha na época ali, né? Porque senão já estava cheio, né? E a gente ia precisar comprar de qualquer forma, né? E aí ficou a cozinha de R$800, mais o botijão de 120. Bom, para quem sabe, um botijão hoje só uma recarga é praticamente esse preço, né? Então a gente pegou ele praticamente cheio e o casco por esse preço. Então isso valeu super a pena, né? Muito. Aí a gente pegou uma mesa usada, né, no Marketplace por R$400. Se eu conseguir imagens de cada item, eu vou colocando ali pra vocês. E é interessante porque mesa foi uma das coisas mais difíceis, né? Muito. Porque assim, o lugar já não é muito grande. A gente precisava de uma mesa pequena, né, ocupasse pouco espaço e que tivesse 4 cadeiras e tudo. E aí é onde entra a dificuldade. Porque geralmente a mesa 4 cadeiras, ali quando olha no Marketplace, tu vai achar muitas mesas de MDF ou aglomerado e já tá tudo caindo aos pedaços, assim, né? A gente não conseguiu achar opções boas. Aí quando a gente achou, até por coincidência foi perto de casa, né? Bem eu já pertinho. fui no mesmo dia lá buscar para não perder a oportunidade. Sim. Aí a gente também achou um micro-ondas no Marketplace. A mesa, tu falou o preço? R$400 a mesa. A mesa R$400. Ela foi um pouquinho caro, mas valeu a pena. Mas ela é uma mesa boa, de pedra, né? Então vai se durar por um tempo. E aí o micro-ondas a gente também comprou usado, né? A gente pagou R$350, também foi no Marketplace. O jogo de panela a gente comprou na Shopee. A gente pagou R$149,90 e eu confesso pra vocês que
eu fiquei, tipo, um pouco decepcionada, que o tamanho é bem pequeno, mas assim, a gente viu que a maioria do pessoal que se hospeda quase cozinha, não usa né? panela, né? Tipo, não usa pra cozinhar, no caso. A única ressalva desse kit é porque, assim, a panela grande é equivalente a uma panela pequena de um kit normal, entendeu? Então, assim, o que eu falei pra Carol? Daqui a pouco a pessoa tá lá em 4 pessoas, quer fazer um arroz, ela vai usar 2 panelas pra fazer o arroz, porque a panela é pequena, então ela vai fazer 2 vezes. Sim. Mas como realmente o pessoal que vai usa muito iFood, usa muito delivery, então a gente olha lá as panelas, elas estão intactas, assim, se alguém usou alguma vez, não tem nem sinal, sabe? Então, por enquanto tá tudo certo, né? Só claro, uma ressalva, né? Se até depois eu quero comentar no final sobre a pessoa que cuida lá pra gente, que eu também já recebi perguntas sobre isso. Se a gente até agora não recebeu nenhuma reclamação sobre isso, e claro que se alguém reclamar, a gente, né, até já tá anotado para melhorias, né, dessa parte. Então, o jogo de cama, né? Eu tinha eu fiz um vídeo para vocês também comprando, que a gente foi na Havan e comprou várias coisas, e eu fui também na Teca, no Outlet, e comprei, né, vários jogo de cama ali. Só que naquele vídeo a gente comprou pros 2 lofts, né? Então eu separei cada um, e pra esse novo loft que a gente, né, mobiliou, eu gastei R$ 521,81 na Havan, e R$ 540 na Teca, de roupa de cama. Que aí isso foi equivalente, no caso, o preço dali, para 2 camas de casal e um berço, né? Isso mesmo. Então aí tem travesseiro, os travesseiros, cobertor, sobre lençol, o lençol do colchão. Fronha. E aí também tá o preço dos cobertores? Ou é tudo ali. Não, o preço do edredom, né? Esse eu vou passar separado, que a gente fez uma compra separada depois. Então isso é praticamente lençol sobre lençol, isso, e fronhas, essas coisas. Isso. Que tá no vídeo lá também. Né? Isso. Eu também vou deixar fixado aí pra quem quiser conferir, né? A nossa tour na van. Essa tour das compras. O jogo de escorredor, eu comprei muita coisa, eu comprei na internet, tá? A Shopee fez a festa com a gente, né? Eu comprei o jogo de escorredor na Shopee, a gente pagou R$ 77,39 no kit completo. Veio o escorredor, o negocinho porta-detergente, né? Esse daí, na verdade, é uma excelente opção. Não dá pra dizer que aquilo ali foi pago só R$ 71, 77. Né? 77. Dá pra dizer facilmente, assim, se tu for muitas vezes até numa van, é mais caro. Uma das peças só já custa quase isso. Então, vem o lixeirinho, vem o escorredor, vem o suportezinho ali, e veio até um rodinho. Vem o rodinho e o do detergente. Então, às vezes, só o escorredor, algum outro acessóriozinho já daria esse preço. Valeu super a pena. Aí as cortinas, foi R$ 71,90. Eu também comprei na Shopee e ela é muito boa. Ela é bem parecida com corta-luz, né? Bem parecida que a gente tem aqui em casa, né? Que tá no quarto da Alicia. Deixa bem escurinho. Muito boa mesmo. A gente até já dormiu lá e ficou muito bom. Já testamos o Airbnb para ver se estava aprovado. Aí as mantas, né, que a gente comprou, aquelas mantinhas de microfibra, a gente pagou R$ 119,98. Eu comprei na Riachuelo essa. Esse R$ 119,98 são as mantinhas de... Mas 4? 2? São 4. 4? 4. Tá, é barato. Eu sei que eu paguei acho 49. Se pegar na calculadora, acho que dá isso, cada uma. Aí os edredom, a gente pagou R$ 179,80, a gente comprou na van, né? A gente pegou uma promoção bem boa. O edredom aí foi 2 para cada loft? Esse preço daí, porque era 80 e pouco cada um, né? Aí eu separei só desse um ali, né? Aí a cafeteira a gente também comprou, acho que no Mercado Livre foi, né? A gente pagou R$ 149,90. A cafeteira, para quem tem ideia aí para loft, tem que ser com jarra de inox. Não adianta comprar de vidro, porque vai bater, vai quebrar, estragar. Então assim, é uma coisa que depois é difícil de comprar só a jarra. Então, e é mais caro, né? Paga um pouquinho, mas eu acho que até a de inox é um pouquinho mais caro, não é? Então assim, paga um pouquinho mais caro, mas compra de inox, nem que tu compre ela menor, se não puder gastar muito, mas compra de inox, porque aí não tem errado. Sim.
Aí a persiana da cozinha, a gente pagou R$ 185, foi no Mercado Livre também, né? Eu comprei do mesmo vendedor que a gente já tinha comprado pro outro, primeiro né? loft lá, porque eu não tinha persiana no começo, lá não tinha persiana na cozinha, até porque eu queria que entrasse claridade, às vezes o pessoal costuma deixar muito fechado, né? Sim. Aí na época veio lá não é uma reclamação, mas enfim, uma crítica, né? Sim. Podia ter isso, aí a gente já foi lá e colocou, Isso. então nesse a gente nem esperou, já foi lá e colocou também, Exatamente. O jogo de xícara também foi na Shopee, a gente pagou R$ 54,90 no jogo de xícara. O jogo de prato também foi na Shopee, a gente pagou R$ 185. Esse jogo de prato, ele já vem o prato e os copos junto, né? Isso. Esse também foi na Shopee. Esse valeu muito a pena também. Muito a pena. E a TV a gente também comprou no Marketplace do Facebook. A gente deu... Essa daí é uma coisa difícil, né? Porque primeiro que tem muito golpe no mercado aí do Marketplace e tal, o Facebook. E aí a gente pesquisando, aí tem a questão de às vezes, mas a tela tá com uma avaria, a tela não sei o que, não sei o que. Então aí no fim, até por coincidência, quando eu fui buscar a TV, eu só tinha falado com a esposa do cara, né? Aí quando eu fui buscar a TV, eu vi que era um conhecido ainda, por sinal, aí foi mais garantido ainda. Aí a TV 850, ar-condicionado foi 1.500. O Johnny, a gente tem uma grande sorte do Johnny ter um parceiro que trabalha com isso, então, né, que mexe com isso. Então, aí esse valor foi quanto? 1.500. 1.500 instalado, no caso, né? Então, assim, valeu super a pena também. Porque muitas vezes uma instalação aí hoje, eu não faço ideia quanto é que tá, mas uns R$600, uns R$500. Então, vamos supor que eu tivesse pago isso para instalação. O ar-condicionado saiu por 1.100, por aí. Então... valeu super a pena, porque esse valor é instalado já, né? Isso. Aí o chuveiro, a gente já tinha um chuveiro lá, mas era um modelo antigo, né? Que quando a gente construiu lá, eu já tentei deixar habitável, vamos dizer, né? Sim. Já deixei o básico necessário para o banheiro, cozinha. Então, mesmo que a gente, na época, alugava fixo, eu já deixei chuveiro, tem lugar que não deixa, né? Mas eu deixei chuveiro e tudo mais. O móvel também do banheiro a gente botou bonitinho, compramos, né? Já deixou semi-mobiliado, né? E aí, pro Airbnb, no caso, o pessoal pede mais aquelas duchas eletrônicas, que tu consegue ajustar melhor a temperatura. Então, a gente nem esperou vir essa crítica, a gente já foi lá. E trocou dos dois, né? Já troquei dos dois, Então, eu já coloquei um chuveiro novo, que esse daí é de um só, né? É R$89,90, não sei se eu falei. Esse também a gente comprou pela internet? Não, esse a gente comprou lá no material de construção pertinho lá de casa. Lá da casa, né? Aí o jogo de cozinha a gente teve que comprar novo, né? Porque a gente comentou ali da infelicidade. Então a gente pagou R$1.759,24 já com frete, né? E, claro, não teve a montagem porque o Johnny montou, né? Vocês podem conferir. A gente é da turma do faça você mesmo, né? A gente fez aí, gravou o vídeo ali pra vocês também. Então assim, vamos dizer, o kit novo saiu 1.760. Aí contabilizando os 800 que a gente rasgou, saiu por 2.000 e pouquinho a cozinha, né? Que a gente nem chegou literalmente a usar, né? E quem pergunta, né, quem tiver com dúvidas, que a gente fez com a cozinha antiga, a gente doou, né? A gente doou para o pessoal ali da frente da casa mesmo, porque na frente da casa ali da praia tem uma casa que ela também aluga, dividida, né? Então eles alugam. E tinha um rapaz lá que minha recém sogra... tinha chego, né? Ele minha tinha vindo de outro estado. Com eles. Aí a gente falou e com ele ele, falou que tava precisando muito, que até ia ver pra comprar, mas é muito caro e tal. Ele ficou super feliz, né? Até porque então, tava no fim, bem novinho. Não é perdido, foi um investimento, fez bem pra ele, a gente doou, tá tudo certo, né? Isso aí. E aí os móveis da cozinha a gente comprou no Madeira também, que é uma loja que a gente já conhece há um tempo. Os móveis do quarto da Alice a gente comprou lá. Minha sogra também já comprou lá muita coisa, né? Então... É engraçado porque esse kit de cozinha a gente já tinha comprado pro primeiro loft lá que a gente fez por dia, né? Aí a gente comprou pro segundo também, porque o material é bom, ele é 100% MDF mesmo, como diz o anúncio. E ele já durou 2 anos no primeiro loft sem nenhum problema. E agora a gente colocou no segundo. E a minha mãe, que também isso vai sair um outro vídeo, ela também montou um Airbnb depois dessa loucura das nossas obras ali, ela se empolgou e também fez. Aí ela também comprou esse mesmo kit de cozinha.
Então, assim, é barato, é duradouro. Sim. Até agora, zero reclamação. Fácil de montar, Fácil de montar. Fácil de montar. Qualquer um que tiver uma parafusadeira consegue. É bem tranquilo. Bem manual, né? E temos o valor da pintura também, R$450, né? Que aí esse daí foi o meliante que deu o prejuízo. Aí a tinta também temos que contar, né? Porque foi esse valor, R$410. 410 a tinta, 450 a mão de obra. R$850. 860 aí, né? 60, isso mesmo. Aí mais a limpeza, porque a gente pagou uma pessoa para limpar, né? Porque ficou ainda alguns móveis ali, então quando a gente foi tirar, né? Deu sujeira, enfim, então como... Pagou uma diarista, né? Pra fazer uma limpeza pós-obra, assim, né? Antes da gente... o rapaz que agencia ir lá, né? Então a gente fez uma limpeza, aí depois ele entra lá com a equipe dele, né? Porque a gente não tá lá, né? Não mora lá, então se a gente tivesse lá e, né, a gente mesmo fazia, né? Mas... Aí o secador de cabelo, que isso a gente botou nos dois, né? R$115 a gente pagou. A gente já tinha isso no primeiro loft e já sabia que é uma coisa, pô, tu vai num hotel, tu vai em algum lugar, né? Então é sempre bom ter um secador de cabelo ali, já é padrão ter, né? Sim. Então a gente já tinha no outro e já comprei nesse dali, já coloquei também. Isso mesmo. Aí a gente teve que trocar a tampa de vaso que tava quebrada, R$29,90. Porque assim, mais uma vez, né? Quando a gente alugou fixo, essa questão de deixar o banheiro pré-mobiliado, né? Eu já tinha até colocado tampa de privado, então tinha o armário, tinha o vaso sanitário com a tampa, tinha chuveiro. Então aí agora quando a gente teve o imóvel de volta, a gente teve que trocar esses itens, né? Que aí já estavam desgastados também, 2 anos de uso, né? E aí a gente teve que trocar a mangueira da torneira, que é o de baixo, eu acho. Ah, sim, porque o sifão, né? Essa foi a lazarenta que vazou a água ali. E aí eu já troquei. A gente trocou a torneira também, porque a que tava lá era feinha, né? Era uma de plástico. Não sei, aqui o pintor achou ela não sei de onde. Ele colocou uma torneira de plástico lá por conta própria. A gente até achou que tinha sido teu pai, né? Que tinha botado, e ele falou, não, eu nem mexi aqui. Eu até brinquei assim, eu falei, pô pai, tu me deu um prejuízo, né? Ele, tá, mas nem fui eu que coloquei a torneira. Então a gente depois descobriu que tinha sido o pintor mesmo. Então a torneira foi R$49,90, a mangueira R$23. A gente teve que comprar um fogão novo, né? Só que aí o que a gente fez com o fogão? A gente pagou R$387. Eu até gravei o vídeo, postei aí no canal. A gente comprou um fogão novo aqui pra casa, né? Porque aquele lá tava... feinho, né? É que a gente é chato, né? A gente Porque assim, ó, por mais que é pra alugar... Não é que a gente é chato, a gente é exigente, né? Mas a gente quer dar conforto pras pessoas que se hospedam no nosso loft, né? Porque assim, o pessoal vai lá pra ficar um dia, vai ficar pra uma semana, mas a gente pensa em tudo como se fosse a gente ficar lá. Então, quando nós compramos o kit da cozinha lá, que a menina já tinha deixado o fogão e o kit da cozinha, a gente comprou tal, a gente pensou... Na época a gente já tinha falado, vamos deixar uns 6 meses... só para o negócio se engrenar e depois a gente troca. Então já era previsto trocar. Só que aí logo que a gente montou tudo, botou os móveis novos por causa de todo o empecilho que deu. Aí a gente olhou, pô, tá tudo novo, a gente vai deixar um fogão velho. Aí a gente já pegou no embalo e já trocou tudo. Aí o que a gente fez? Porque o nosso fogão aqui de casa tava muito bom, né? Sim. Ele só tinha uma boca que tava, meu Deus, não ligava e enfim. No automático, né? E aí então a gente comprou um novo aqui pra casa e a gente fez uma geralzona no nosso antigo e mandou pra praia, até porque ele era de 5 bocas, bem melhor, Fischer, né, tudo mais. Como de novo eu sou da turma do faça você mesmo, eu fui no Mercado Livre e peguei todos os acessórios ali eletrônicos do fogão. Comprei as velas, não sei se esse é o nome, mas as velas que dão a fagulha, comprei o reator, comprei as teclinhas, comprei tudo. Aí eu fui lá e reformei ele todo, ficou funcionando perfeito. É isso aí. E aí, então, 387 do fogão. Aí a gente comprou pra gente, né? Também foi no Mercado Livre. O varal de chão foi R$ 58,99. Acho que a gente comprou na 1001. Foi na 1001. Acho que sim. Aí a gente teve que comprar uma geladeira nova, porque quem viu o nosso vídeo do loft, a gente tava com uma geladeira emprestada da minha sogra, né? Só que aí, como a minha sogra decidiu fazer o loft dela também, e a gente já sabia que a gente ia ter que comprar uma geladeira mais pra frente. Já tinha prazo, né? Então, tipo, a gente já que era emprestada, né?
Então a gente devolveu a geladeira dela pra ela usar lá e a gente comprou uma nova também. Uma nova não, né? A gente pegou uma desse amigo do Johnny que trabalha. Que instalou com essas ar-condicionado. coisas, Ele trabalha com refrigeração, Isso, com ele micro-ondas, arruma, máquina né? de lavar, eletrônicos em geral, assim, né? E aí ele tinha uma geladeira lá muito boa, né? E fez pra gente por R$1.000, então a gente acabou ficando. Então, assim, ó, o nosso total de gastos foi 10.648,71. Claro, nesses valores todos a gente não tá contando cama, porque as camas que a gente tem... a gente pegou as camas que a gente tinha lá embaixo na casa que a gente usa, né? Pra passar o final de semana, né? Então a gente pegou as camas de lá, porque se tivesse que comprar ia ser bem mais o valor, nesse né? loft ali também a gente colocou um berço, e esse berço era da Alicia, que ela usou bem pouco. A gente tinha até colocado ele pra vender, mas como não teve muita procura, aí na época ali a gente falou com o rapaz que agencia lá pra gente, e falei, ó, tu acha que um berço é interessante? Ele falou, olha, pode chamar um público familiar que tem ali uma criança recém-nascida e tudo mais, e já teve, né? Sim. Então logo isso já foi mais um gatilho para chamar famílias assim para o nosso loft. Já teve gente que com recém-nascido já optou por causa do berço, né? Exatamente, porque é uma mão na roda, né? Quem tem criança sabe que é bem melhor dormir num berço do que no meio da cama, né? Junto. E... Então, é isso. Dessa parte de gastos foi isso, eu acho, né? Não esquecemos de nada. E agora a pergunta que todo mundo me faz, né? Vale a pena trocar o mensal por diário? Voltamos com a programação normal. Tive que socorrer a Alicia, que ela acordou. Já botei ela dormir de novo. E então a pergunta que não quer calar, né? É se vale a pena trocar o mensal pelo diário. Isso é uma das principais perguntas para todo mundo que fica sabendo assim, vocês têm lá o loft pelo Airbnb, e a pessoa já pergunta de primeira, vale a pena, não vale? Fica aquela empolgação, né? Assim, eu tenho, vamos lá, no final da linha, assim, na matemática, vale a pena. Só que aquela pessoa que ela gosta que tem aquele compromisso financeiro, por exemplo, eu alugo fixo, todo mês aquele dinheiro é garantido. No Airbnb, por exemplo, chega essa parte aí de baixa temporada, pode ser que tu ganhe bem menos do que você ganharia com aluguel. Como é a questão dos relatórios que eu já tô vendo, que esse mês passado já foi mais fraco. Então muita começa aí... chuva, frio... Nessa questão... litoral, né? Praia, então não tem tanta procura. Mês passado não, ano passado, nessa questão ali do mês de julho e agosto, foi horrível, assim, porque era férias escolares, lá ali em Navegantes, pertinho do Beto Carreiro, deveria ser um período bom. Porém, foi muita chuva e a gente chegou a tirar R$800, assim. Então, foi muito a menos do que aquilo que seria se fosse um aluguel fixo, né? Então, assim, na matemática, na média anual, na nossa análise, vale a pena. Mas se você tem um compromisso e precisa daquele dinheiro, aquilo lá faz parte da tua renda, né? Aí talvez você já tenha que reavaliar e ver se vale a pena. Então, voltando novamente, eu tive que socorrer a dona Alicia novamente. Mas agora tudo certo. Então, como a gente estava falando, né? Sobre os valores ali que são variáveis, né? Como a gente estava falando, né? A questão do Airbnb, como ele tem oscila, né? Oscila bastante, né? Então, assim, questões econômicas, o povo vai viajar menos. Às vezes por questões de passagem, ou às vezes por questões de trabalho. Então, assim, tu nunca vai saber o que pode ser, né? Então, mês que vem, por exemplo, é uma surpresa. Pode ser que não entra ninguém, pode ser que o mês inteiro fique cheio. A gente sempre torce por isso, né? Então, o mês de julho agora desse ano, a gente espera que seja diferente do ano passado, né? Mas, então, é isso que eu falo pra todo mundo. Pra gente tá valendo a pena? Tá valendo a pena, até porque senão a gente não faria um segundo, né? Deixaria um fixo e um por diária como era. Mas valeu a pena, então a média foi boa, e agora a gente espera que esse ano também se conclua dessa forma. E é isso, pro nosso caso, a dica é essa: se esse aluguel lá não faz parte da tua renda, né, do que tu precisa o mês para passar, enfim, para pagar contas,
Aí tu usa o aluguel fixo, né? Se tu precisa desse valor garantido. Se não, o Airbnb é uma boa opção, Sim. porque ele não tem limite, né? Mas assim, o mínimo pode ser 0, né? Exatamente. Até um exemplo é a tua mãe, né? Tipo, ela começou agora, então, tipo, a gente até falou pra ela, cara, não adianta desanimar já no começo, porque o começo realmente é assim. Até bem tu lembrado. pegar o primeiro hóspede, até tu ter a primeira avaliação. Então, tipo, vai tudo... É uma escadinha, né? Eu lembro que quando o Rafael ele trouxe essa opção aí de a gente fazer por diária, eu fiz um acordo com ele verbal assim de fazer 6 meses. Aí eu disse ao Rafael, vamos testar, Teste, porque né? até a gente precisava do dinheiro na época. Sim. Aí eu falei, então a gente vai testar por 6 meses, dependendo de como for ali, a gente segue ou para. Então os 6 primeiros meses ali, ele mesmo falava, cara, demora um pouquinho, isso, aquilo, né, ter o primeiro hóspede e tudo mais. Então assim, é o caso que a mãe tá passando agora. Eu falei pra ela, tu vai imobiliar, tu vai investir, só que não é no primeiro mês que tu já vai tirar lucro. Por exemplo, ela anunciou o dela, acho que o anúncio entrou no dia 10, dia 12 do mês. Sim. O resto do mês inteiro, ou seja, o primeiro mês dela não teve nenhum hóspede. Ela não ganhou nenhum real nesse mês. Então a gente espera que agora nesse mês de junho ela já tenha os primeiros hóspedes e tudo mais. Que vem férias de escola, né? Então... junho, julho, né? Então a gente espera que dê certo. Mas é mais uma vez, né? Até isso eu falei pra ela, ó, espera que vai dar certo, mas tem que ter paciência e não dá pra contar com a certeza, não né? dá pra desanimar agora no começo, né? Porque o começo realmente é difícil pra todo mundo, né? Então... No começo é só investimento, tudo é investimento. Ó, que nem a gente ali botou 10 mil, mas quanto tempo vai levar pra tirar esses 10 mil? Muitas vezes o primeiro ano inteiro de locação é pra pagar o investimento, aí no segundo ano que você... né, vai ter o lucro ou vai reinvestir. Até porque, na verdade, o nosso tem que até pagar a obra ainda, né? Porque a gente gastou tudo para construir, mobiliar. Então, é um dinheiro que foi agora que a gente espera reaver, né? Sim, e até eu ia mesmo falar isso, que quando as pessoas perguntam, mas quanto vocês gastaram? Eu até reformulo, eu falo, não é um gasto, é um investimento, porque realmente a gente tem um retorno legal daquilo ali, né? Então, tipo, a gente investiu porque a gente sabe que realmente dá um retorno legal, só que claro que no começo, né, é complicado, né? Não é fácil, né? Só que assim, a gente tem pontos positivos ali, porque a gente tá bem localizado, é próximo da praia, é próximo do aeroporto, então, né? O nosso loft ali, ele é 280 metros da beira-mar. Então aí, para você chegar na praia ali ainda, atravessando a beira-mar, dá mais ou menos uns 50 metros, então dá uns 300 e poucos metros. Então você chegando na beira-mar, andando mais 1 ou 2 minutos para o lado, você já chega numa praça esportiva, que tem 2 quadras de vôlei, o pessoal tá estruturando lá. A gente, direto até a gente no vai lá. nosso vídeo que a gente fez, a gente mostrou um pouco. Tem a praça, tem a questão, tem uma academia que ali a prefeitura colocou livre, tudo, né? Academia de inox, tudo bem legal. Então assim, ali foi feita uma... não sei como é que se diz, mas uma reurbanização, não sei como é que seria o nome. Uma revitalização. Então é uma área muito boa. Então, como ela é muito perto do aeroporto, a gente nota que é esporádico, mas tem meses que tem muita questão de hóspede ficar de um dia para o outro, que às vezes vai fazer conexão, enfim. Então isso acontece muito por períodos do ano, assim. Mas geralmente aí 85% dos hóspedes ficam de 3 a 4 dias aí tranquilamente, né? Sim. Bom, então eu acho que é isso, as dúvidas foram tiradas, né? E até, assim, se vocês tiverem mais dúvidas e gostam desse tipo de conteúdo, eu te convido para estar me seguindo lá no Instagram, que lá a gente tenta colocar um pouquinho mais, né, do que a gente faz, assim. E quem sabe eu abro uma caixinha de perguntas para a gente talvez fazer uma parte 2, né, respondendo as perguntas. E também coloquem aí nos comentários, né, às vezes não tem rede social, mas botem aí nos comentários que a gente tenta fazer uma parte 2 respondendo, né, e tirando as dúvidas. Bom, então é isso. O vídeo de hoje a gente vai deixando por aqui. Curte, compartilha. Se inscreve. Porque ela se dedica bastante aí no canal. E a gente também tá apostando e torcendo para que dê certo aí um dia. Todo mundo começa, como a gente começou com a Airbnb. A Carol também agora tá começando com o canal dela. Eu também tenho o meu, a gente também tá começando. Tá voltando, né? Mas é isso aí. Às vezes vocês assistam o vídeo aí
E não custa nada dar um joinha ali, porque isso ajuda. Compartilhar, né? Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é bacana, enfim, tá aí para ajudar as pessoas, leva pra novas né? pessoas, né? Uhum. Então é isso, gente. Vamos deixando o vídeo por aqui, né? Um beijão pra Fechou. vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!